Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve galera, muito boa noite Renan, tudo bem? Tudo certo, vamos lá. Estamos começando aí mais uma aula de português, a última do nosso cronograma de conteúdos, na verdade, porque na semana que vem nós vamos ter o nosso raio-x, que é focado aí nos conteúdos que mais caem, fazendo um levantamento das provas dos últimos anos. E na outra semana nós já teremos a nossa semana de véspera. Então, nós não poderíamos deixar de falar hoje sobre eles, os textos subjetivos. Nós vimos muitos gêneros textuais, falamos inclusive do gênero poema, mas hoje a nossa aula é dedicada a como entender, a como interpretar bem os textos subjetivos. Porque, obviamente, por textos subjetivos nós não temos apenas os poemas. Os poemas são sim textos subjetivos, mas nós temos mais textos que também possuem a subjetividade. Então vamos começar falando, né? E é muito importante a gente pensar sobre a ideia de linguagem. Como que a gente estuda para a linguagem? Como que a gente estuda para compreender a linguagem? Toda vez que eu penso nessa pergunta, eu me lembro da fala de uma professora que eu tive na graduação, que ela dizia o seguinte: nenhum de nós se torna um falante da língua até que, de fato, nós possamos entender as figuras de linguagem. Então, aquela criança que está ali no processo de aprendizagem, aprendendo ali a falar as primeiras palavras, a entender aqueles textos mais básicos, os textos de linguagem objetiva, que é aquele texto, inclusive, com muitas repetições. Ana foi ao mercado, Ana comprou uma uva no mercado, Ana levou a uva para casa, Ana lavou a uva, Ana comeu a uva. Esse monte de repetição vai servindo justamente para que a criança vá começando a construir as suas relações com a língua, entender como que o texto vai estabelecendo um elo. Bom, essa criança, ela ainda não é considerada uma falante da língua portuguesa, porque ela ainda não entende, ainda não compreende a língua em sua amplitude. A partir do momento em que ela começa a entender os intertextos, as subjetividades, as entrelinhas, ela se torna, de fato, uma pessoa que é conhecedora da sua língua, porque ela entende a manifestação dessa língua no dia a dia, ou seja, ela entende a linguagem. Então, não é apenas entender regras gramaticais ou saber o significado das palavras de acordo com o dicionário. É entender que a língua ganha
um sentido, um significado a partir do contexto em que ela é usada. Então a contextualização dessa língua é algo muito importante. Saber os recursos linguístico-gramaticais, mas saber também a expressividade dessa língua é muito importante para que nós possamos de fato compreender o texto, entender aquilo que está sendo transmitido. Então, eu queria já trazer de cara uma questão que foi uma questão muito discutida no Enem, à época, porque ela traz uma linguagem subjetiva. Vamos pular inicialmente o texto e vamos ver o enunciado dessa questão. Ela diz assim: essa campanha de conscientização, um texto já, um gênero muito conhecido por nós, uma questão que acaba sendo muito cobrada na prova do Enem, né, que é relacionada aí à campanha de conscientização. Essa campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação de linguagem verbal, que é o uso de palavras, e não verbal, que é a construção da imagem. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal do quê? A imagem representa algo. O que essa imagem representa? E aí a gente precisa entender todo aquele contexto. Mas vamos ver as opções. Silêncio imposto às mulheres que não podem denunciar o assédio sofrido. Metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. Constrangimento pelo qual passam as mulheres e sua tentativa de esconderem-se. Necessidade que as mulheres têm de passarem despercebidas para evitar o assédio. Ou incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal dos assediadores. Bem, voltando no texto, a gente tem a imagem de uma mulher sendo refletida no espelho e ela está amarrando um lenço justamente tampando o seu nariz e a sua boca. E aí lá em cima você tem a seguinte frase: para nós, a rua é um campo de batalha. Se a rua é um campo de batalha, ela está indo para uma luta, ela está indo para um enfrentamento a todo momento. E ela está fazendo justamente ali, né, a preparação para essa luta, para esse campo de batalha. Bem, essa questão surgiu na época do coronavírus, na época da pandemia 19. E é muito importante a gente entender esse contexto em que essa questão também surge. Nesse contexto, nós usávamos máscaras como mecanismo de proteção. A máscara nos ajudava justamente a não ter contato com o vírus. Então, de certa maneira, isso já ajuda você a compreender a subjetividade. Ela usa o lenço como uma ferramenta para ela de proteção, porque ela está se preparando para algo. Nesse caso, o gabarito para essa questão é a letra B. Ali, o lenço representa justamente um mecanismo que ela vai utilizar para poder se defender contra o assédio, como se o assédio masculino fosse justamente um vírus que ela consegue impedir a partir daquilo dali. E, para além disso, seria muito importante também nós pensarmos nas outras opções. Olha o que a letra A diz. Silêncio imposto às mulheres. Essa parte, a gente até entende que a sociedade, de alguma forma, tenta silenciar as mulheres, sim. Agora, olha o que vem depois. Que não podem denunciar o assédio sofrido. Elas podem. Então, essa segunda parte da letra A já invalida a letra A. A letra C. Constrangimento pelo qual passam as mulheres e sua tentativa de esconderem-se. A mulher não está tentando se esconder. Ela está se preparando para uma luta. Ela está se arrumando para ir à guerra, à luta, ao ringue. Então ela não está tentando se esconder, se apagar. Necessidade que as mulheres têm de passarem despercebidas para evitar o assédio. Se ela estivesse tentando passar despercebida, ela não estaria dizendo justamente que a rua seria, né, sempre uma luta para ela, sempre uma batalha. Incapacidade de as mulheres protegerem-se. Só pelo termo incapacidade você já poderia eliminar essa opção, está bem? Então, repara, era um texto que não era um poema, não era uma letra de música, não era um conto, era uma
campanha de conscientização. E nessa campanha, eles usaram uma linguagem subjetiva. A linguagem subjetiva se constrói a partir justamente dos recursos estilísticos que nós temos, como as figuras de linguagem, que a gente também já estudou aqui, está bem? Então é muito importante você considerar o todo daquele texto para poder fazer uma análise minuciosa, cuidadosa, porque com o texto subjetivo é importante que você analise absolutamente tudo, que você considere tudo que apareça ali, está bem? Bom, agora, é muito importante que nós tomemos alguns cuidados no momento de nós interpretarmos todos os textos de um modo geral, mas mais do que nunca os textos subjetivos. Nós precisamos tomar cuidado com a extrapolação, com a redução e com a contradição. O que é cada coisa? Quando a gente fala de extrapolação, é você falar de ideias que nem estão no texto. É você ir além do que o texto de fato transmite. E isso acontece geralmente quando a pessoa desconsidera o contexto em que aquele texto surge, por quem ele foi produzido, quais são as intenções por trás daquele texto. Então eu não posso permitir que o meu imaginário interfira naquela construção textual, está bem? A redução já é justamente reduzir mesmo, ou seja, é restringir as informações, é deixar de lado aspectos que sejam importantes para considerar uma ideia somente central e ignorar, de repente, informações secundárias que sejam relevantes para o texto e que ajudem a resolver, por exemplo, uma questão também, tá? E a contradição é quando você se defronta aí com informações que são contrárias, opostas àquelas que o texto de fato transmite. Então, esses cuidados são muito importantes na hora de interpretar um texto de um modo geral, seja esse texto objetivo ou subjetivo, mas principalmente quando se trata de textos subjetivos, tá? Bem, e em se tratando especificamente de textos subjetivos, eu trouxe aqui para vocês alguns passos que vão ser interessantes para que vocês possam dar conta de extrair do texto tudo que ele tiver de melhor. E o primeiro de tudo é você ter contato com esse tipo de texto. Então, assim, não adianta eu achar que vou fazer uma boa interpretação de texto se eu não leio. Então, eu preciso ter contato com poema, com crônica, com conto, com letra de música. E não é só ouvir a letra de música ou só ouvir um recital. Eu preciso pegar aquele texto, ler de fato, enxergar aquelas palavras e tentar extrair informações delas. Estudar o contexto em que aquele texto foi produzido, estudar o contexto em que surge aquele artista, aquele escritor, tá bem? Isso é muito importante. Então, além disso, identifique o autor, porque o autor vai trazer muita informação para você. Qual é o período literário em que ele está inserido? Ele viveu algum momento histórico muito importante, muito marcante? Se sim, ele ficou de que lado? Porque saber essas informações vai permitir que você entenda melhor o que ele quis transmitir naquele texto. Está bem? Conheça o contexto. Então, entenda o momento histórico. Entenda quem eram as pessoas que estavam no entorno. Entenda exatamente o que houve no momento ou na situação em que ele produziu aquele texto, porque essas questões vão ser relevantes, vão ser informações que vão ajudar na compreensão do texto, tá? Analise verso por verso quando se trata aí de letra de música e de poema, tá? Traçando, se necessário, os significados das palavras. Então, você se deparou com uma palavra que você não conhece, busque essa palavra, interprete essa palavra a partir do seu enunciado original e considerando todo o resto anterior,
tá? Ah, Felipe, no dia da prova eu não vou ter como fazer tudo isso. Mas é a prática que você vem fazendo ao longo do ano que vai permitir que justamente no dia da prova você seja proficiente nessa prática, que você seja eficaz nessa prática, tá? Não deixe a sua visão particular, ou seja, aquilo que você quer. Ah, eu gostaria que isso daqui fosse. Não permita que as suas intenções e emoções interfiram na interpretação desse texto. A sua visão particular, ela não pode, não deve aparecer ali. Você precisa separar a sua visão particular daquilo que de fato o texto quer e está transmitindo. Está bem? Bom, e aí eu trouxe um texto para a gente poder fazer essa análise na prática, entender como que funciona essa interpretação considerando esses elementos que a gente viu. Eu trouxe o poema de 7 faces. E aí, nesse poema, a gente tem exatamente 7 estrofes. Então, primeiro, eu quero que a gente leia esse poema junto. E depois eu vou vir estrofe por estrofe e, quando necessário, trazendo alguns ganchos ali de alguns versos, de alguns aspectos, para a gente poder fazer uma análise minuciosa, tá? Bom, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Bom, a gente já começou, né, a leitura, a gente lê o texto. Essa é a primeira leitura, que é a leitura geral, para você conhecer o texto. E aí vem aqui, ó, Carlos Drummond de Andrade. Título, muito importante, Poema de 7 faces. O que a gente já consegue observar? Existem 7 estrofes. Ó, a primeira, quando eu nasci. A segunda, as casas espiam. A terceira, o bonde passa, né? Ali começa. A quarta, o homem atrás do bigode. A quinta, meu Deus, por que me abandonaste? A sexta, começa em mundo, mundo, vasto mundo. E a última, que é a sétima, eu não deveria te dizer. Então reparem, poema de 7 faces e há 7 estrofes. Cada estrofe caracteriza uma face, exatamente. Então aí você já começa a estabelecer essas relações de interpretação. Chegando ali, a gente começa a pensar agora no Carlos Drummond de Andrade. Quem é Carlos Drummond de Andrade? Um dos maiores poetas modernistas que nós temos. Então, ele é um dos principais nomes da nossa literatura brasileira do século XX. E ele pertence especificamente à segunda geração do modernismo brasileiro. Né? Nessa geração aí, a gente já tem justamente, né, a construção do texto dele pensando as temáticas de movimentos específicos. Ele está fazendo aí as suas formas e os seus temas numa construção dentro da sua visão particular de texto, tá? Então, isso já ajuda você a entender em que contexto esse texto surge, esse texto nasce, beleza? E agora a gente vai começar a ver cada estrofe, entendendo, né, especialmente cada uma. Bem, a primeira estrofe, em que ele fala: quando nasci, um anjo torto desses, que vivem na sombra, disse: vai, Carlos,
ser goste na vida. Reparem ali que a gente tem uma palavra que muito dificilmente vocês conhecem, que é ali no finalzinho, ó, gauche, né? Essa palavra vem do termo francês e ela significa esquerdo. E ela é usada como uma metáfora, ou seja, uma figura de linguagem, justamente para poder fazer referência a alguém que é diferente, que é estranho, porque ele não é direito. O direito é aquele que segue o padrão. Então ele é esquerdo, é aquele que foge ao padrão, é aquele que é diferente do todo, tá? Bom, já observamos o primeiro item ali, que é a palavra diferente, tá? Agora, reparem que nesse primeiro momento, a pessoa que fala no texto, que é o eu lírico, ela começa a narrar a sua história. Ela narra a sua história do nascimento, ou seja, no momento em que ele nasce. Ele diz ali que no momento em que ele já nasceu, um anjo já determinou a vida dele, que na vida dele ele seria uma pessoa diferente, ele seria uma pessoa estranha, e que nisso ele tem que se identificar e seguir nessa vida. Ou seja, ele precisa se identificar enquanto um ser estranho e diferente. Agora reparem numa curiosidade. O texto é escrito por Carlos Drummond de Andrade. E aqui no último verso dessa estrofe, ele diz: vai, Carlos, ser goste na vida. Então seria esse poema uma autobiografia do próprio Carlos Drummond de Andrade? E cada estrofe representa uma face da vida de Carlos Drummond de Andrade? Porque o próprio Carlos Drummond já se achava, enquanto artista, uma pessoa que justamente se via enquanto diferente. E isso já ajuda você a ir entendendo esse contexto, tá? Bom, partindo agora para a segunda estrofe. Na segunda estrofe a gente tem: as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Reparem, as casas podem espiar os homens, literalmente, no sentido literal. Uma casa ali, né, que é um ser imóvel, um ser que não tem vida, não é um ser vivo, pode praticar a ação de espiar? Não, não pode, né? Então, reparem que a construção ali já usa uma figura de linguagem que é a personificação. O que é a personificação? A atribuição de vida ou de características típicas dos seres humanos, dos seres vivos, a seres não vivos. Então ele usa ali as casas espiam os homens como uma construção figurativa para justamente mostrar que existe pessoa, melhor, né? As casas, está no plural. Então, existem pessoas que estão praticando o ato de observar a famosa fofoca, né? As pessoas tomando conta da vida dos outros, né? Então, as pessoas estão observando a situação do dia a dia. E aí, elas estão espiando esses homens que correm atrás de mulheres, tá bom? Bem, na segunda parte ali, a gente já tem, né, a ideia do que falar sobre esse momento de correr atrás das mulheres nada mais é do que uma fase da adolescência, que é o momento em que o jovem começa a ir atrás das mulheres, conhecer essa vida mundana. Então, repara, a primeira face é a infância. A segunda face, a adolescência. Então ali ele começa a mostrar aquele momento da paquera, do enamorar-se, do se apaixonar, tá? Então ali ele está falando dessa busca pelos sentimentos, de entender os desejos, de entender justamente aqueles sentimentos que estão no seu âmago internamente, tá bom? Bom, e aí ele sai dessa ideia, então, de perder esse momento de solidão, tá? Bem, ali ainda a gente tem uma ideia de falar dos sentimentos no que fala ali embaixo, ó. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então ali ele está falando justamente, né, dessa sensação de como você vai misturando as coisas para poder gerar
esses sentimentalismos, essas sensações, essas coisas que vão aflorando, né, do ser humano, tá bem? Bom, no terceiro, a gente já tem aí a construção também um pouco, né, um pouco não, bastante figurativa, né? O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Ali, ele já está justamente falando da construção dele em relação ao todo, do olhar dele em relação ao todo. E ele usa uma metonímia, que também é uma construção figurativa, que é a parte pelo todo. Passa cheio de pernas. Para mostrar esse cheio de pernas, fazendo uma referência aí a muita gente, a muitas pessoas no dia a dia. Então ali ele já está falando do quanto o mundo estava povoado, da cidade grande, né? Então esse é um outro momento da vida dele. Esse momento agora já é o momento em que ele chega à cidade grande e ele vê aquela cidade com muita gente passando, coisa que chega a ser assustadora para ele, tá? Então, dando continuidade, ele ainda mostra a ideia do quê? Quando ele se questiona, né? Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta a pessoa, para que tanta gente? Ele se questiona de si, por que existe tanta gente no mundo? Porém, os meus olhos não perguntam nada. Então, repara, no meio de tanta gente, eu ainda me sinto sozinho. Eu não estou só, na verdade, mas eu me sinto... Ele se sente na solidão. Então é uma outra fase da vida dele, que é a fase de começar a encarar a vida adulta. De perceber que mesmo diante de um mundo repleto de gente, ele se sente ainda só. Ele não se sente abraçado, absorvido por aquele ambiente. Então isso mostra o momento da fase da solidão, né? O questionamento sobre a existência, sobre a necessidade de você estar num mundo tão povoado e mesmo assim as pessoas não te perceberem. Ou seja, ele era uma pessoa assim, uma pessoa muito calada, muito reservada, que acabava não se colocando também nas situações, né? Então ele se sentia mais solitário por conta disso. Então ali ele está num questionamento com Deus, numa coisa de questionar Deus, justamente para ele poder entender um pouco desses sentimentos, dessas aflições. Por que, meu Deus? Por que tem tanta gente e ainda assim eu não sou capaz de me sentir no meio de uma multidão? Ele é capaz de se sentir sempre solitário, né? Então, ele aí vive essa fase dos conflitos da vida adulta, tá? Bem, quarta estrofe. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Isso daqui é quase a construção do próprio retrato de Drummond. Drummond tinha aquele bigodinho, usava óculos, passava essa imagem já de um homem sério. Então o eu lírico agora está falando de si na fase adulta, aquela fase da sisudez, do momento de entender justamente quem ele é, de ele buscar conhecer-se a si próprio. E aí ele usa, então, na própria linguagem, os recursos que vão mostrando aí essa ideia, né, que estão na imagem dele para mostrar a seriedade dele. Então isso ajuda a confirmar que lá na primeira estrofe, aquele Carlos é o próprio Carlos Drummond de Andrade, que o eu lírico é o Carlos Drummond de Andrade, tá bem? Isso é muito importante para a gente poder ir amarrando a interpretação do texto. Então, aqui ele começa o texto fazendo uma descrição, que é uma autodescrição. É a descrição externa agora. Então, é a fase em que ele se olha, é a fase em que ele começa a se observar e não mais
olhando para o seu interno. Mas ele continua se enxergando enquanto um homem solitário, porque ele não se comunica muito, ele tem poucos, raros amigos, ou seja, ele é um homem mais fechado, mais reservado, uma pessoa que vive mais no seu mundo, que confirma a leitura, né, da estrofe anterior, que mesmo diante de um mundo povoado, repleto de gente, ele está ali solitário. Então ele era um homem muito mais na dele, um homem reservado, tá? E aí, ó, olha a imagem dele, olha o bigodinho, olha o uso dos óculos, olha a expressão mais séria, mais sisuda. Então, quando você tem a imagem do poeta associada a essa descrição que ele faz, você fala assim, pô, ele está descrevendo ele mesmo. Você consegue entender isso, né? Bom, partindo aí para a próxima. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Aqui é aquele questionamento que a gente costuma enfrentar na vida, né? De fazer na vida, de você se observar sempre como um ser pequeno, minúsculo, frágil, diante dos seus medos e das suas fragilidades. Então ele faz aqui uma referência, né, à construção bíblica, na passagem em que Jesus está sendo crucificado. Então ele tem uma intertextualidade aqui. Então repara, não é só figura de linguagem. Qualquer recurso estético que possa ajudar a entender o texto vai ser sempre algo muito bem-vindo para você construir a análise, a interpretação, o entendimento do texto, tá bem? E nessa passagem, ele traz a ideia justamente de que existe um sofrimento maior, né? Ele está sofrendo muito mais, ou seja, com o passar dos anos, a solidão vai aumentando e isso vai trazendo desespero, até fazer com que ele atinja um ápice, podendo pensar, por exemplo, numa quase ideia de depressão, por exemplo, tá? Então tudo isso daqui vai acontecer já na fase adulta, mas é um adulto que vai, né? Porque a idade da infância passa mais rápida, da adolescência, a vida adulta começa nos 18 e vai aí até, né? Porque depois a gente entra na terceira idade, né? Mas vai aí até o quê? Os 60 e... Idoso é 60 ou é 65, Renan? 65, né? Então, até os 65, ali a gente tem a fase adulta, que é uma fase muito grande. É a fase de começar a descobrir o mundo, é a fase de você experimentar as coisas, é a fase de você depois dar uma estagnada, a fase de você depois ficar cansado, falar assim, não aguento mais, tô de saco cheio, ai meu Deus do céu, e você se questionar tudo, né? Então, tudo isso vai acontecer, tudo isso vai ocorrer, né, no momento em que ele se sente ali justamente desamparado. Ele não está mais acolhido em lugar nenhum. Ele percebe que ele está numa terra muito povoada e ele está sozinho. Mas ele olha para o céu e questiona Deus. Então ele se sente também desamparado no céu e na terra. Ele fala assim, meu Deus, eu estou sozinho no mundo. Tem ninguém por mim. E isso mostra o desespero do ser. E aí isso nos faz pensar nessa ideia de um sofrimento no ápice, tá? Essa pessoa vivendo o ápice desse sofrimento, ok? E aí a gente chega à penúltima estrofe, que ele fala assim, mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é meu coração. Então reparem que ele faz já uma rima, né? Ele não deixa de fazer uma rima quando ele fala mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, não seria uma rima, não seria uma solução. Então, mundo, mundo, vasto mundo e Raimundo, essa construção vai estabelecendo uma rima, e isso já é um recurso também estético. E ali ele faz uma reflexão sobre a imensidão do mundo. O mundo é realmente muito vasto. Ele é vasto demais. E ele é tão grande, isso significa dizer o quê? Que tem muita gente. Mas, dentro dessa imensidão do mundo, ele depois faz uma comparação. O mundo é imenso, obviamente. Nós somos pequenos demais em comparação ao mundo. E isso mostra com que ele não consiga entender essa complexidade do mundo e, consequentemente, ele não consegue resolver os seus dilemas
Por isso que ele diz, seria uma rima, não seria uma solução. Não soluciona a solidão que ele sente, o sofrimento que ele vive, não soluciona nenhum sentimento negativo que esteja corroendo esse eu lírico, tá? E aí, além disso, ele ainda apresenta pra gente que a prática do texto, porque ele fala que seria uma rima, e aí ele está fazendo uma rima enquanto ele fala de uma rima, ou seja, ele tem uma metalinguagem aqui. Ele fala que essa prática de escrever o texto, de produzir esse texto, não ajuda também na hora de ele solucionar os seus problemas. Ou seja, ele é um poeta. E aí vocês devem se lembrar daquele verso assim. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E aí ele nos confunde, nos faz pensar o seguinte, pô, ele está falando dele mesmo. O próprio Carlos Drummond é o eu lírico, então ele nos confunde. E aí você pensa, será que ele não está sendo um fingidor? E ele está tentando escrever uma carta, como um poema, como um pedido de socorro? Para ele falar justamente do sofrimento profundo em que ele está inserido, para ele falar justamente do mundo obscuro em que esse grande poeta emergiu. E aí isso nos leva a esses questionamentos, tá? Por que a gente não vai fechar isso? Porque a gente tem que ler a última estrofe. No final, ele diz o quê? O mundo é gigantesco, mas o meu mundo interior é infinito também, é desconhecido. Porque ele diz, olha, mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto não é mais sem i, não é uma conjunção, é mais intensificador. Mais vasto é meu coração, ou seja, maior que o mundo é o meu coração. O meu coração, o meu interior, os meus sentimentos, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu sinto, é ainda mais profundo, é ainda mais vasto que o próprio mundo. Ou seja, é maior. Ele está fazendo uma ideia de comparação nessa construção aí, tá bem? A Lua mandou uma pergunta, eu já vou responder a sua pergunta, vamos só terminar a análise para chegar na última estrofe, tá, Lua? Para a gente poder voltar ali. E aí vem o grande finale e ele amarra o texto pra gente, ele diz assim, eu não deveria te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Então ali, ele meio que traz uma confissão pra gente, né? Ele mostra que muito possivelmente o poeta pode ser sim um fingidor. E nos deixa nessa dúvida. Ah, Felipe, ele não amarra, então ele não precisa amarrar, gente. É um texto subjetivo e isso permite que a gente possa ter a interpretação de que ele é um fingidor ou de que ele não é um fingidor, né? Nessa confissão, ele está confessando justamente o quê? O que ele está dizendo pra gente? Que ele estava bebendo enquanto ele escrevia. Bebendo bebida alcoólica. E aí, bebendo uma bebida alcoólica e ali dialogando com a lua, se deixando embriagar pela lua, pelos seus anseios, ele coloca toda a ideia de um poeta fingidor a seu serviço. E ele, que é um grande poeta, não poderia ficar de fora dessa. E ele constrói um retrato dele que de repente pudesse ser um retrato que as pessoas fizessem dele, e aí volta na última estrofe. Mais vasto é o meu coração. A profundidade do coração dele, poucas pessoas conheciam, ou ninguém conhecia, além dele próprio. Então isso nos permite amarrar. Então, apesar de as pessoas entenderem o Carlos Drummond, poderia ser uma crítica, o Carlos Drummond de Andrade como um poeta sisudo, sério, de poucos amigos, uma pessoa que sofresse, uma pessoa que estivesse ali na solidão, ele na verdade era só reservado e o seu mundo interno poucos tinham acesso, raros amigos, e ele mesmo era a pessoa que podia compreender a vastidão
desse mundo interno, porque é muito maior do que um mundo em que toda essa multidão está inserido. Então ele criou 7 faces aí para falar de 7 momentos da vida do próprio Carlos Drummond. E isso é de uma genialidade absurda. Obviamente, né, eu não consigo chegar a essa análise do nada. Como eu falei para vocês, é uma prática, é uma recorrência de análise. É entender quem é o autor, é entender o contexto em que ele surge, quais são as práticas linguísticas que ele expõe, explicita nos seus textos, sobre o que ele fala, para que eu possa, a partir da análise do texto, estrofe por estrofe, verso por verso, poder entender o seu todo, tá? Bem, a Lua mandou assim: professor, na parte que correm atrás das mulheres, teria como confundir como um homem abusador? Então, não, por conta do período em que a gente está inserido. Tá? Correr atrás das mulheres ali era no sentido de que, naquela época, os rapazes é que realmente deveriam, é aquela sociedade machista, né, que a gente precisa ter isso em mente. Era aquela sociedade machista em que a mulher não poderia nunca ir a um homem, ela não poderia se declarar, ela não poderia pedir namoro, era o homem que deveria. Então, correr atrás das mulheres é ir até a casa das mulheres, até porque as mulheres eram vigiadas também pelos seus pais. Então havia ali, elas viviam quase que em cárcere privado. Era da casa para a escola, quando iam para a escola, e da escola para casa. As meninas não ficavam nas ruas. Então os meninos iam até a igreja, que elas também frequentavam a igreja, ou até as suas casas, e ficavam namorando do portão, conversando, até que a família pudesse permitir que entrassem a casa, frequentassem, sentava no sofá, sentava numa ponta e na outra, e os pais no meio. Então é nesse sentido. Por isso que é importante entender o contexto. Se você traz para uma situação mais atual, Lua, você poderia chegar a essa ideia porque, né, nós temos hoje em dia as mulheres trabalhando, as mulheres independentes, as mulheres vivendo uma vida com direitos, né, de fato. Então, a gente tem essa situação naturalizada hoje do homem correndo atrás dela. Naturalizada não é bem a palavra, mas essa situação, infelizmente, corriqueira, né, de um homem correndo atrás dela no sentido também de ser um abusador, né, de ser um assediador, tá bem? Bom, é assim que se faz, então, uma análise. Eu sei que dá trabalho, mas é a prática que nos leva à perfeição. Obviamente, eu tentei explicitar ao máximo, mas com a nossa prática a gente vai fazendo isso de maneira mais rápida e mais fluida, tá bem? A gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. No mais, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem ir ao meu Instagram, @FelipeMorasProf. Mandem as dúvidas de vocês que eu terei o maior prazer em poder ajudá-los. Aguardo vocês comigo e com os meus amigos na semana que vem para que a gente possa fazer aí o nosso raio-x e na outra semana, já com a semana de véspera e depois o nosso aulão. Valeu, galera. Beijos, ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Renan. Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí,
que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem.